Fala aí, meus dominadores! Tudo bem com vocês? Bem-vindos, bem-vindas para mais um vídeo aqui do JetBrack, para a gente falar hoje do GP da Bélgica de Fórmula 1, a 13ª etapa do Mundial de 2023. GP da Bélgica, né? Isso aí, o icônico Grande Prêmio da Bélgica lá em Spa-Francorchamps, um dos circuitos mais tradicionais, mais belos, mais desafiadores do mundo. É um circuito que acho que 11 em cada 10 fãs de automobilismo gostam daquele circuito, com curvas super desafiadoras, retas, velocidades altíssimas, né, onde os carros eles atualmente chegam quase aos 350 km por hora, velocidades incríveis, aquele trecho que não tem como não ser mais icônico como o trecho da Eau Rouge Radion. E é um circuito que já está na Fórmula 1 desde a sua primeira edição, né, lá em 1950, ainda com o seu traçado antigo, que era de quase 14 km de extensão. Um circuito gigantesco, né, que passava ali pelas cidadezinhas ao redor do circuito. E que na virada dos anos 70 para os anos 80 ele foi remodelado para o traçado que é quase igual ao atual, de um pouco mais de 7 km de extensão, mas continua sendo um traçado super desafiador para todo mundo e que todos amam ir para lá. É um circuito também que conta muito com o clima, né? Costuma ser um clima muito instável lá em Spa, a chuva costuma estar sempre muito presente, o que de fato aconteceu nesse fim de semana. Então, Spa tem sempre todos os ingredientes para sempre ter uma boa corrida de Fórmula 1 e não foi diferente nesse fim de semana. E esse fim de semana foi de sprint, né? Tivemos então a terceira edição da Sprint Race desta temporada lá em Spa. Tivemos na sexta-feira a classificação para a corrida do domingo. No sábado a Sprint Race com o shootout, que é o qualifying, né, da Sprint, no sábado pela manhã aqui do Brasil, no começo da tarde lá na Bélgica. A própria Sprint na tarde e hoje a corrida. Nesses 3 dias de eventos lá na Bélgica, a chuva ela se fez presente. Especialmente na sexta e no sábado, onde ela caiu bem pesada lá no circuito. Inclusive ela acabou até atrapalhando, né, a programação das equipes e dos pilotos. Inclusive na sexta, né, o único treino livre que tinha à disposição dos pilotos ele acabou quase não acontecendo por conta da chuva que caiu bem pesada durante o treino. E o qualifying da sexta-feira acabou sendo também com bastante chuva também, só que já tinha parado e aí a pista começou a secar e aí já no Q3 os pilotos já conseguiram usar os pneus slicks. E no qualifying da sexta-feira o Max Verstappen fez a pole position, fez o tempo mais rápido, só que ele foi punido com 5 posições no grid de largada porque ele trocou a sua caixa de câmbio. Ele já tinha estourado, né, o seu limite de caixas de câmbio que ele tinha disponível ao longo da temporada. Ele então tomou essa punição de 5 posições no grid e aí ficou aquela dúvida no ar, né? Já que ele fez a pole na sexta e ele iria largar da sexta posição, qual seria a volta em que o Verstappen assumiria a liderança da corrida? Muita gente apostou já na volta 5, outros na volta 10. O fato é que demorou um pouquinho mais para ele assumir a liderança, mas acho que todo mundo já sabia que uma hora ou outra isso iria acontecer. No sábado, em que nós tivemos a Sprint Race, o grande destaque daquele dia foi o Oscar Piastri da McLaren. Ele que no shootout quase que tomou a pole, entre aspas, do Verstappen. Ele largou da segunda posição, ficou um tempo muito próximo do holandês. E na sprint, que acabou sendo adiada por conta da chuva, né, que acabou caindo bem forte, né, alguns momentos antes da largada prevista originalmente para acontecer a Sprint Race, ela acabou sendo atrasada por alguns minutos até a chuva parar. E aí quando ela parou de vez e a pista começou a secar, os pilotos que largaram de pneus de chuva extremo rapidamente foram trocar para os pneus intermediários. E quem se deu bem foi o Piastri, que foi parar no box antes do Max Verstappen
conseguiu ultrapassar o holandês na pista, só que aí pouco tempo depois ele já acabou sendo ultrapassado de novo pelo Verstappen, mas fez um excelente segundo lugar para o australiano da McLaren. Por falar em Piastri, ele acabou se envolvendo num acidente com o Carlos Sainz logo na largada, ali na La Source, né, que é a primeira curva do circuito. Ele acabou sendo ensanduichado pelo Sainz no muro da La Source. Aí ele acabou abandonando a corrida, assim como o Sainz também, que ele até tentou ainda se manter na pista ao longo do primeiro stint, mas não tinha desempenho nenhum para conseguir, né, brigar por outras posições. Ele acabou despencando no pelotão e aí depois ele acabou abandonando a corrida. A corrida que foi com pista seca, ao contrário dos outros dias, né, de fim de semana lá em Spa, foi uma corrida onde a gente teve muita ação do sexto lugar para trás. O pelotão intermediário estava muito, mas muito embolado lá em Spa nesse domingo, com trocas de posições, brigas por ultrapassagens a todo momento. A gente sempre via, né, nos cortes das imagens da corrida, sempre alguma disputa por posição no fim da reta Camel, na freada da bus stop. Então a gente sempre teve muita disputa por posições ali, né, do pelotão intermediário, todo mundo brigando por algum pontinho ali, né, que podia sobrar para um ou outro piloto e equipe. Só que do quinto lugar para cima a coisa foi um pouquinho mais calma, não teve tanta movimentação. A gente teve o Verstappen que largou da sexta posição. Ele foi então buscando os seus rivais para conseguir retomar a liderança, que é praticamente dele de direito, né, nessa temporada. E ele ultrapassou o Sérgio Pérez, que era o líder até então, na volta 17, para não perder mais, para vencer de novo na Fórmula 1 neste ano. Foi um fim de semana quase perfeito para o Verstappen, né? Porque ele fez a pole position na sexta-feira, venceu a sprint, venceu a corrida hoje e ele só não fez a volta mais rápida porque o Hamilton na última volta ele conseguiu fazer a volta mais rápida e aí impediu que o Max conseguisse fazer a pontuação máxima do fim de semana lá em Spa. Mas mesmo assim é outro desempenho impressionante que o holandês tem aplicado sobre a concorrência. É a oitava vitória seguida do Max na Fórmula 1, a 13ª da Red Bull consecutiva, né, empilhando recordes. E se a gente pegar o histórico do ano passado para cá, são 22 vitórias em 23 corridas. Se não é aquela vitória do Russell aqui em Interlagos no fim do ano passado, a Red Bull teria já emplacado 23 vitórias consecutivas na Fórmula 1, o que seria de longe o maior domínio da história da categoria, para você ver o tamanho da dominância que a equipe de energéticos tem aplicado sobre a concorrência do ano passado para cá. É incrível o que a Red Bull, em especial, né, o Max Verstappen, tem aplicado sobre os seus rivais. E a tendência é continuar assim, né, porque ninguém consegue nem alcançar um pouquinho a Red Bull. Todo mundo até chega perto, mas ele em algum momento o Verstappen tira algum coelho da cartola e aí ele mantém a sua dominância, a sua hegemonia, e isso deve continuar até o final do ano. Vamos então para a classificação da corrida dos 10 primeiros colocados desse GP da Bélgica. Então Max Verstappen vencedor, com o Sérgio Pérez na segunda posição. O Charles Leclerc ficou na terceira posição, com o Lewis Hamilton na quarta posição. Fernando Alonso na quinta posição. O George Russell ficou em sexto lugar. Lando Norris na sétima posição. Esteban Ocon na oitava posição. Lance Stroll em nono e o Yuki Tsunoda na décima posição. Fecharam então os pilotos que pontuaram neste GP da Bélgica de Fórmula 1. Fechou, minha gente? Então é isso que a gente tinha para falar do GP da Bélgica de Fórmula 1 neste vídeo aqui do canal. O que você achou da corrida? Diz aí como é que você achou, como é que você achou do fim de semana como um todo. O que você acha desse formato da Fórmula 1 quando tem sprint race? Você acha que é compreensível? Você acha que é fácil de entender?
precisa melhorar, precisa fazer alguma coisa diferente? Diz aí nos comentários que a gente vai comentar, discutir sobre Fórmula 1 aqui no canal. Que a Fórmula 1 agora tem uma pausa, né, de 3 semanas para as férias de verão europeu. As equipes então vão tirar aí umas 2 semaninhas de férias para recarregar as baterias com a segunda metade do campeonato. E a gente então se vê no fim de agosto com o GP da Holanda lá em Zandvoort, casa do Max Verstappen, onde vai ter aquele mar laranja para receber o seu herói, o Max Verstappen. E o JetBreak vai estar aqui para a gente comentar, para a gente discutir tudo que vai acontecer lá no GP da Holanda em Zandvoort. Fechou? Obrigado, minha gente. A gente se vê então no próximo vídeo. Aquele abraço. Valeu!